Salve torcida corintiana, fiel scout para estar trazendo para vocês aqui sugestões de ótimos centroavantes para estar substituindo aí Yuri Alberto no Corinthians. Afinal, vamos perder aí o nosso artilheiro, o nosso goleador Yuri Alberto aí por um bom tempo aí por conta da lesão aí que teve do jogador. E não tem como, né, pessoal? Vai ter que contratar centroavante. Você precisa de um jogador à altura para substituir o Yuri Alberto, porque esse jogador não vai ser nem Guinegão e nem principalmente Pedro Raul. Então o Corinthians vai precisar ir no mercado atrás de um novo centroavante. E tem a questão também do desgaste por conta de várias competições, vários jogos, esse calendário maluco e insano do futebol brasileiro. Então não tem como. O Corinthians vai precisar contratar aí um jogador para substituir o Yuri Alberto quando ele não estiver em campo. Eu tenho uma lista muito boa de jogadores que não só são boas opções para o Corinthians, mas como também estão livres no mercado. Jogadores sem custos, de graça, Corinthians apenas pagando o salário aí do jogador. Bom, já vou começar a lista trazendo um jogador aí do futebol europeu, que é o espanhol Paco Alcácer, tá? Jogador aí que jogou já em Barcelona, jogador aí que do futebol espanhol, jogador que já teve na seleção da Espanha, muito bom jogador. Eu tô com a idade dele aqui, é um jogador aí de 32 anos de idade, tá? E está livre no mercado, sem custos, apenas o Corinthians pagando o salário. Por que não o jogador vir jogar no Corinthians? Porque já acabou esse papo de que europeu não vem jogar no futebol brasileiro. A gente tem um grande exemplo aí no Corinthians, que é o Memphis Depay. A gente vê o exemplo também do Saul aí no Flamengo. A gente viu o exemplo também do Juan Fran, na época lá no São Paulo. A gente está vendo vários jogadores aí do futebol europeu vindo jogar aqui no futebol brasileiro. Então acredito que o Paco Alcácer seria uma ótima opção, tá livre no mercado, jogador experiente, jogador nível europeu, só você pagando aí o salário. Começo trazendo uma ótima opção aí do centroavante espanhol Paco Alcácer, tá? O próximo da lista aí, outro jogador nível europeu, jogador até de Copa do Mundo, inclusive aí, de seleção da Bélgica, é ele, o Origi, é um ótimo centroavante aí, Premier League, já jogou aí em grandes clubes do futebol europeu, jogador de seleção da Bélgica, jogador de Copa do Mundo, muito bom jogador. Também tô com a idade do Origi aqui, tá? Ele tem 30 anos de idade. É um jogador que não é velho, tá numa idade boa, é um jogador que com certeza sobraria aqui no futebol brasileiro. Já falei do currículo dele, dispensa comentários. É um jogador também, assim como o Paco Alcácer, nível europeu, que está livre no mercado e o Corinthians poderia estar contratando esse jogador. Ok? Próximo da lista é aqui do futebol sul-americano, mas também é um jogador europeu, tá? Mais que atua no futebol sul-americano. Ele que recentemente ficou sem clube, o último clube que ele atuou foi o San Lorenzo da Argentina. Eu tô falando do Von Bergar, tá? Von Bergar aí que é um jogador da Eslovênia, ok? Que atua no futebol sul-americano, centroavante alto, centroavante fazedor de gols. O cara é brabo, o cara é goleador. Esse eu acho que talvez seria uma opção mais viável para o Corinthians. Se você for ver o nível do Paco Alcácer e do Origi, são nível mais alto, tem futebol de sobra para continuar atuando no futebol europeu, então esses eu acredito que tem mercado ainda no futebol europeu, vai ter a concorrência de outros clubes, então acredito que o salário pode estar pegando um pouco aí em relação ao Paco Alcácer e ao Origi. Mas como eu falei, estão livres no mercado, de graça, só você pagar aí o salário. Então eu tenho uma opção aqui um pouco mais dentro da realidade do Corinthians, mais viável, que é o Von Bergar, jogador aí que está livre no mercado, jogou por último aí no clube aí argentino do San Lorenzo, tá? Esse é fazedor de gols, artilheiro, alto, muito bom. Eu tô com a idade dele aqui também, ele tem 31 anos de idade, ok? Não é velho. E é um jogador que já conhece aqui o futebol sul-americano
e viria a ser uma boa opção para substituir o Yuri Alberto, ok? E seria um jogador que eu acho que até aceitaria ser banco do próprio Yuri Alberto quando voltar de lesão, ok? E por fim, por último aí, mas não menos importante, um velho conhecido aí dos corintianos, para finalizar aqui a lista e o vídeo, o Gustavo. Tô falando dele. Quem aí lembra do Gustagol? Sim, pessoal. O Gustavo aí, que é um jogador aí que já jogou no Corinthians, no primeiro momento foi mal no Corinthians, foi emprestado na época para o Fortaleza para a disputa da Série B, foi muito bem importante para o Fortaleza aí jogar a primeira divisão. Eu lembro que foi o Rogério Ceni que fez ele jogar muita bola no Fortaleza, e depois ele retorna para o Corinthians e vai bem na sua segunda passagem no Corinthians, faz gols, é um jogador importante. Na época das vacas magras, o Gustavo e o nosso querido Gustagol foi um cara importante, foi um cara decisivo, fez gols, foi bem na sua segunda passagem. Depois ele acabou sendo negociado aí para fora. É um jogador aí que estava no futebol asiático, tá? Ele estava jogando lá, se eu não estou enganado, no futebol chinês. Jogou também no futebol da Coreia do Sul, no principal clube lá do país, o Jeonbuk. Depois foi, se eu não me engano, para o time que jogava o Oscar, se eu não estou enganado. É um jogador que é um cara que o Corinthians já conhece, já jogou no clube, não acho que não sentiria o peso de jogar mais uma vez com a camisa do Corinthians, já estaria adaptado ao futebol brasileiro. É um jogador que está mais experiente, está na sua melhor fase, está com 31 anos de idade também, não está velho. Então seria uma opção boa aí para o Yuri Alberto. Sabe fazer gol, é um cara ali alto, é um cara que já conhece o Corinthians, já conhece o futebol brasileiro, e para mim está mais experiente, está mais pronto dessa vez para estar podendo jogar aí no Corinthians. Na segunda passagem ele já foi bem, tá? Ele já tinha ido bem já, e naquele time que era bem contestado do Corinthians, era longe de ser esse Corinthians forte e competitivo que é agora, e ele já fazia seus gols naquela época, na época das vacas magras. Então, o Gustavo, nosso querido Gustavo, eu acho que com esse time atual do Corinthians, com esse elenco, eu acho que ele daria mais certo ainda, ele conseguiria atingir o seu mais alto nível ali de futebol, igual ele conseguiu atingir com o Rogério Ceni na Série B jogando pelo Fortaleza. Então, essas foram minhas sugestões, tá? Gostaram, fiel? Deixa sua opinião aí nos comentários aí o que você achou aí de jogador por jogador aí que eu indiquei para o Corinthians aí. Todos livres no mercado, sem custos, só você apenas pagando o salário do jogador. E também alguns deles seria boas opções aí que até aceitaria ser banco do Yuri Alberto. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Fiel Scout aí indicando bons centroavantes e ainda de preferência livres no mercado, sem custos, de graça aí, só pagando salário. Do jeito que o Corinthians gosta e dentro da realidade do Corinthians. É isso. Deixe seu like, gente, por favor. Esse vídeo merece aí. Eu acho que foi uma boa lista de jogadores que eu indiquei aí. Deixa seu like, que é importante para ajudar no engajamento, para tá sendo esse vídeo recomendado para mais torcedores corintianos. Se inscreva no canal Fiel Timão, deixe a sua sugestão aí também nos comentários aí de centroavante que você indicaria para o Corinthians contratar para substituir o Yuri Alberto. Beleza? É isso, Fiel. Até a próxima. Vai, Corinthians!